Existe uma história que ecoa através dos séculos e que carrega em si uma das maiores lições sobre a natureza humana: o destino dos soldados que crucificaram Jesus. Mas não vamos abordar essa narrativa apenas como um evento histórico distante. Hoje, queremos mergulhar profundamente na psicologia desses homens e descobrir como suas experiências podem nos ajudar a compreender nossos próprios processos de culpa, arrependimento e transformação. Esses soldados não eram monstros. Eram seres humanos como todos nós, cumprindo ordens, tentando sobreviver em um sistema rígido e muitas vezes cruel. Quantas vezes não nos encontramos em situações similares? Quantas vezes não agimos de forma que depois nos arrependeremos, seja por pressão social, medo ou simplesmente por não compreendermos completamente as consequências de nossos atos? A história desses homens é, na verdade, um espelho para a nossa própria jornada humana. O que torna essa reflexão ainda mais poderosa é a perspectiva terapêutica que podemos extrair dela. Não se trata apenas de justiça ou punição divina, mas de compreender como o perdão opera em nossas vidas e como podemos transformar nossos maiores erros em oportunidades de crescimento. Esses soldados vivenciaram algo que todos nós, em algum momento, experimentamos: o peso da consciência após uma ação prejudicial. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Vamos explorar juntos como essa antiga história pode iluminar aspectos profundos de nossa psicologia moderna, oferecendo insights valiosos sobre como lidar com culpa, buscar perdão e encontrar caminhos para a transformação pessoal. Porque no final das contas, todos carregamos nossas próprias cruzes e todos precisamos aprender a arte do perdão, tanto para conosco quanto para com os outros. Quando pensamos nos soldados que participaram da crucificação, é fundamental humanizar essas figuras. Eles não acordaram naquela manhã planejando participar de um dos eventos mais significativos da história. Eram homens comuns, provavelmente com famílias, medos, sonhos e preocupações cotidianas. Estavam ali cumprindo ordens superiores, inseridos em uma estrutura militar rígida onde questionar comandos poderia significar punições severas ou até mesmo a morte. A psicologia militar nos ensina muito sobre como indivíduos ordinários podem ser levados a participar de ações extraordinárias, muitas vezes contraditórias com seus valores pessoais. Esses soldados operavam dentro de um sistema que desumanizava tanto executores quanto vítimas. Eles foram treinados para obedecer sem questionar, para suprimir a empatia em favor da eficiência operacional. Essa dinâmica não é exclusiva do mundo antigo. Ela se manifesta de diferentes formas em nossas vidas modernas. Quantas vezes nos encontramos participando de situações que vão contra nossos princípios apenas para manter nosso emprego, nossa posição social ou para evitar conflitos? Quantas vezes colaboramos com sistemas injustos simplesmente porque questioná-los parece impossível ou perigoso demais? Os soldados da crucificação representam essa parte de nós que, por medo, conveniência ou pressão, participa de ações que nosso coração desaprova. Compreender essa humanidade compartilhada não significa justificar suas ações, mas sim reconhecer que a capacidade para o erro, para a insensibilidade temporária e para a participação em injustiças está presente em todos nós. Essa consciência é o primeiro passo para desenvolvermos maior compaixão, tanto por outros quanto por nós mesmos, quando enfrentamos nossas próprias falhas morais. Durante eventos traumáticos ou de alta pressão, nossa mente ativa mecanismos de defesa que podem temporariamente suprimir nossa capacidade de empatia. Os soldados da crucificação provavelmente experimentaram esse fenômeno psicológico conhecido como adormecimento emocional. Diante da brutalidade da situação, suas mentes podem ter se desconectado automaticamente dos aspectos emocionais do que estavam fazendo, focando apenas nos aspectos técnicos da execução. Esse mecanismo de defesa é comum em profissionais que lidam com situações extremas, médicos em cirurgias complexas, bombeiros em resgates, ou até mesmo pais lidando com disciplina de filhos. Temporariamente, suprimimos nossa sensibilidade emocional para conseguir funcionar efetivamente. No caso dos soldados,
Essa dissociação pode ter sido intensificada pelo treinamento militar, pelo ambiente de grupo e pela pressão de superior hierárquico. A tragédia dessa cegueira emocional é que ela nos impede de reconhecer completamente o impacto de nossas ações no momento em que as executamos. Os soldados podem não ter compreendido plenamente o sofrimento que estavam causando, não por maldade inerente, mas porque suas mentes estavam operando em um modo de sobrevivência que bloqueava a percepção empática. Isso explica como pessoas aparentemente normais podem participar de ações cruéis sem colapsar emocionalmente no momento. Todos nós já experimentamos versões menores dessa cegueira emocional. Momentos em que ferimos alguém com palavras duras porque estávamos estressados, ou quando tomamos decisões prejudiciais porque estávamos focados apenas em nossos objetivos imediatos. Reconhecer esse padrão em nós mesmos nos ajuda a desenvolver maior consciência no momento presente e a criar estratégias para manter nossa humanidade ativa, mesmo em situações difíceis. O que acontece depois que a poeira baixa e a realidade do que fizemos começa a se instalar? Para os soldados da crucificação, esse momento de despertar da consciência deve ter sido devastador. Imagine o peso emocional de perceber que participaram da execução de alguém que muitos consideravam inocente, alguém que, segundo relatos, demonstrou compaixão e perdão mesmo em seus momentos finais. A psicologia moderna reconhece que nossa mente tem uma capacidade notável de processar eventos traumáticos de forma retardada. Inicialmente podemos funcionar no piloto automático, mas eventualmente a realidade emocional do que vivenciamos nos alcança. Para esses soldados, isso pode ter se manifestado como pesadelos, ansiedade, questionamentos profundos sobre suas escolhas de vida, ou até mesmo uma crise espiritual completa. Esse fenômeno não é exclusivo de situações extremas como uma crucificação. Todos nós já experimentamos momentos em que, depois de uma discussão acalorada, de uma decisão precipitada, ou de uma ação movida pela raiva, nos damos conta do real impacto de nosso comportamento. É aquele momento doloroso, mas necessário, em que nossa consciência moral desperta e nos confronta com a realidade de nossas escolhas. O peso dessa consciência posterior pode ser esmagador, mas também representa uma oportunidade única para crescimento. É nesse momento de vulnerabilidade e reconhecimento que nossa humanidade mais profunda se manifesta. Os soldados que eventualmente reconheceram a magnitude do que fizeram não estavam apenas experimentando culpa. Estavam passando por um processo de despertar moral que, embora doloroso, abria caminho para transformação genuína e busca por redenção. O conceito de perdão divino transcende nossa compreensão humana comum de justiça. Enquanto nossa tendência natural é buscar punição proporcional ao erro cometido, a perspectiva espiritual do perdão opera em uma dimensão completamente diferente. No caso dos soldados da crucificação, o próprio Jesus, em seus momentos finais, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa declaração revela uma compreensão profunda da natureza humana e da capacidade de transformação através da graça. Do ponto de vista terapêutico, o perdão divino pode ser compreendido como um processo de cura que vai além da simples absolvição de culpa. É um convite à transformação completa da pessoa, um reconhecimento de que todo ser humano possui potencial para mudança radical. Isso não significa que as consequências das ações são eliminadas, mas que existe uma oportunidade de ressignificação e crescimento que pode emergir até mesmo dos erros mais graves. Esse tipo de perdão desafia a nossa necessidade psicológica de justiça punitiva. Quando observamos casos de perdão extremo na vida real, famílias que perdoam assassinos de entes queridos, vítimas que perdoam seus agressores, frequentemente ficamos desconcertados. Nossa mente racional busca entender como isso é possível. A resposta reside na compreensão de que o perdão genuíno não é apenas um ato de compaixão para com o outro, mas também um processo de libertação para quem perdoa. Para os soldados da crucificação, o perdão oferecido não era apenas uma absolvição externa, mas um convite para um processo interno de transformação.
Eles tinham a oportunidade de permitir que essa experiência traumática se tornasse um catalisador para o desenvolvimento de maior compaixão, consciência e propósito de vida. O perdão divino, nesse contexto, funciona como uma terapia cósmica que reconhece e trabalha com o potencial mais elevado da natureza humana. A culpa, quando processada adequadamente, pode se tornar uma das forças mais poderosas para a transformação pessoal. No caso dos soldados da crucificação, o reconhecimento da gravidade de suas ações poderia ter desencadeado um processo profundo de reavaliação de valores e escolhas de vida. A culpa consciente, diferente da culpa neurótica que apenas paralisa, é aquela que nos impulsiona a mudanças significativas em nosso comportamento e caráter. Existe uma diferença crucial entre culpa destrutiva e culpa construtiva. A culpa destrutiva nos mantém presos em ciclos de autoflagelação e desespero, impedindo qualquer crescimento real. Já a culpa construtiva nos desperta para a necessidade de mudança e nos motiva a tomar ações concretas para reparar danos e evitar repetir erros similares. Para os soldados, processar adequadamente sua participação na crucificação significaria atravessar esse processo de culpa construtiva. O arrependimento genuíno não é apenas um sentimento de pesar pelo que fizemos, mas um compromisso ativo com a transformação. Envolve 3 elementos essenciais: reconhecimento completo da realidade do que foi feito, responsabilização pessoal pelas escolhas tomadas e decisão consciente de adotar novos padrões de comportamento. Esse processo pode ser emocionalmente devastador, mas também libertador, pois marca o início de uma nova fase de vida baseada em consciência expandida. Todos nós carregamos culpas que podem ser transformadas em combustível para crescimento. Aquela vez que traímos a confiança de alguém, que ferimos uma pessoa querida com palavras cruéis, que escolhemos o silêncio quando deveríamos ter falado contra uma injustiça. Esses momentos dolorosos de nossa história pessoal podem se tornar pontos de viragem quando aprendemos a processar a culpa de forma construtiva, usando-a como motivação para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Cada um de nós tem suas próprias versões da crucificação em miniatura. Esses são os momentos em que, conscientemente ou não, contribuímos para o sofrimento de outros através de nossas palavras, ações ou omissões. Pode ser o colega de trabalho que isolamos socialmente por meio de fofocas, o familiar que machucamos com críticas constantes, ou o desconhecido que julgamos baseados em preconceitos superficiais. Essas pequenas crucificações cotidianas revelam aspectos de nossa natureza que preferimos não reconhecer. O fenômeno do julgamento precipitado é uma das formas mais comuns de crucificar outros em nosso dia a dia. Quantas vezes formamos opiniões definitivas sobre pessoas baseadas em informações limitadas ou distorcidas? Quantas vezes participamos de conversas que destroem a reputação de alguém sem sequer verificar os fatos? Esses comportamentos podem parecer inofensivos comparados à crucificação literal, mas seguem a mesma dinâmica psicológica. A desumanização de outro ser humano para satisfazer nossas próprias necessidades emocionais. A exclusão social é outra forma sutil, mas devastadora de crucificação moderna. Quando deliberadamente isolamos alguém do grupo, quando espalhamos rumores que sabemos que causarão rejeição, quando usamos nosso status social para diminuir outros, estamos participando de dinâmicas que podem causar sofrimento psicológico profundo. As cicatrizes emocionais dessas experiências podem durar décadas e afetar fundamentalmente como uma pessoa se relaciona com o mundo. Reconhecer nossos próprios padrões de crucificação não deve nos levar ao desespero, mas à consciência. Quando identificamos esses comportamentos em nós mesmos, temos a oportunidade de fazer escolhas diferentes. Podemos decidir pausar antes de participar de uma conversa destrutiva, questionar nossos preconceitos antes de formar julgamentos, ou escolher defender alguém que está sendo injustamente atacado. Cada momento de consciência é uma oportunidade de quebrar ciclos destrutivos e contribuir para um mundo mais compassivo.
O processo de reparação emocional após reconhecer que causamos dano a outros é complexo e multifacetado. Para os soldados da crucificação, esse caminho teria envolvido não apenas o reconhecimento do erro, mas também ações concretas para reparar, na medida do possível, o dano causado. Embora não pudessem desfazer o que foi feito, poderiam honrar a memória de Jesus, vivendo de acordo com os valores que ele representava: compaixão, justiça e amor ao próximo. A primeira etapa da reparação emocional é sempre a aceitação completa da responsabilidade pessoal. Isso significa evitar justificativas, desculpas ou tentativas de minimizar o impacto de nossas ações. Para os soldados, isso significaria reconhecer que, independentemente de estarem seguindo ordens, eles tinham escolhas morais disponíveis e optaram pelo caminho que causou sofrimento. Essa aceitação, embora dolorosa, é libertadora porque marca o fim da negação e o início da possibilidade real de mudança. O segundo elemento crucial é desenvolver empatia genuína pelas pessoas que foram afetadas por nossas ações. Isso vai além de sentir pena ou remorso superficial. Envolve tentar compreender verdadeiramente o impacto emocional, psicológico e prático que nosso comportamento teve na vida de outros. No caso dos soldados, isso poderia incluir contemplar o sofrimento não apenas de Jesus, mas de todos que o amavam e acreditavam nele. A reparação prática, quando possível, é o terceiro componente essencial. Isso pode envolver pedidos de desculpas sinceros, restituição material ou mudanças comportamentais que demonstrem transformação genuína. Quando a reparação direta não é possível, como no caso dos soldados com Jesus, podemos honrar aqueles que ferimos dedicando nossas vidas a causas similares ou ajudando outros que passam por situações semelhantes. Essa forma de reparação indireta pode ser profundamente curativa tanto para nós quanto para o mundo ao nosso redor. Uma das percepções mais transformadoras que podemos desenvolver é compreender que nossos maiores erros frequentemente se tornam nossas maiores oportunidades de crescimento. Para os soldados da crucificação, participar desse evento traumático poderia ter se tornado o catalisador para uma transformação espiritual e moral sem precedentes. A magnitude do erro poderia ter proporcionado uma expansão correspondente de consciência e compaixão. A neurociência moderna confirma algo que tradições espirituais sempre souberam. Nossa capacidade de mudança e crescimento é praticamente ilimitada. Nosso cérebro possui uma qualidade chamada neuroplasticidade, que nos permite formar novas conexões neurais e desenvolver novos padrões de pensamento e comportamento ao longo de toda a vida. Isso significa que mesmo aqueles que cometeram os erros mais graves mantêm o potencial para transformação radical. Histórias de transformação pessoal através do arrependimento e do crescimento consciencial abundam na história humana. Indivíduos que causaram grande sofrimento e posteriormente dedicaram suas vidas a reparar o mundo, ex-criminosos que se tornaram defensores da justiça, pessoas que transformaram suas experiências mais dolorosas em fonte de cura para outros. Esses exemplos nos lembram que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pela nossa capacidade de aprender e crescer a partir deles. O processo de ressignificar experiências dolorosas é uma habilidade terapêutica fundamental. Quando conseguimos encontrar significado e propósito em nossos erros passados, eles se transformam de fonte de tormento em fonte de sabedoria. Os soldados que eventualmente compreenderam a verdadeira natureza de Jesus poderiam ter usado essa experiência devastadora como motivação para se tornarem defensores da justiça, protetores dos inocentes, ou exemplos vivos de como a graça pode transformar vidas. Existe uma sabedoria única que emerge da experiência de ter cometido erros graves e ter passado pelo processo de arrependimento e transformação. Pessoas que já estiveram no fundo do poço moral possuem uma capacidade especial de compreender e ajudar outros que se encontram em situações similares. Os soldados da crucificação, tendo experimentado tanto a cegueira moral quanto o despertar da consciência, estariam em posição única para orientar outros através de processos similares. A compaixão mais profunda
frequentemente surge não de uma vida de perfeição moral, mas de uma vida que incluiu falhas significativas seguidas de crescimento genuíno. Quando alguém que já errou gravemente encontra uma pessoa lutando com culpa e arrependimento, existe um nível de compreensão e conexão que simplesmente não está disponível para aqueles que nunca passaram por experiências similares. Essa compaixão baseada na experiência compartilhada possui um poder curativo extraordinário. A vulnerabilidade de compartilhar nossos próprios erros e processos de crescimento cria pontes de conexão humana que podem ser profundamente transformadoras para todas as pessoas envolvidas. Quando os soldados da crucificação eventualmente compartilhassem suas histórias, o que fizeram, como se sentiram, como mudaram, estariam oferecendo um presente inestimável para outros, lutando com questões similares de culpa e redenção. Existe também um aspecto preventivo nesse tipo de compartilhamento. Quando pessoas ouvem histórias honestas sobre as consequências reais de escolhas morais questionáveis, elas podem fazer escolhas melhores em suas próprias vidas. Os soldados poderiam ter se tornado exemplos vivos de como pressões sociais e institucionais podem nos levar a participar de injustiças, ajudando outros a desenvolver maior consciência e coragem moral em situações similares. A transformação verdadeira só acontece quando conseguimos integrar nossas percepções e aprendizados em nosso comportamento cotidiano. Para os soldados da crucificação, isso significaria desenvolver ferramentas práticas para manter a consciência moral ativa, mesmo em situações de pressão. Significaria aprender a questionar ordens questionáveis, a manter a empatia em circunstâncias difíceis e a escolher a coragem moral mesmo quando isso envolvesse riscos pessoais. Uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver é a capacidade de pausar antes de agir, especialmente em situações emocionalmente carregadas. Os soldados poderiam ter se beneficiado enormemente de técnicas para manter a presença mental durante eventos estressantes. Isso pode incluir práticas simples como respiração consciente, questionamento interno. O que estou prestes a fazer está alinhado com meus valores mais profundos. Ou busca por perspectivas alternativas antes de tomar decisões irreversíveis. Desenvolver maior consciência situacional é outro aspecto crucial. Isso envolve reconhecer dinâmicas de grupo que podem nos pressionar a participar de ações questionáveis, identificar quando estamos sendo influenciados por autoridades que podem estar erradas e manter nossa bússola moral interna ativa mesmo quando todos ao nosso redor parecem ter perdido a sua. Essas habilidades são essenciais para evitar que nos encontremos participando de nossas próprias versões da crucificação. Finalmente, é importante criar sistemas de apoio e prestação de contas que nos ajudem a manter nossos novos padrões de comportamento. Isso pode incluir relacionamentos com pessoas que compartilham nossos valores mais elevados, práticas regulares de autorreflexão e avaliação moral, e compromissos específicos de como reagiremos em situações futuras que testem nossa integridade. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo que requer vigilância constante e renovação regular de nossos compromissos com nossos valores mais profundos. A história dos soldados que crucificaram Jesus nos oferece um espelho poderoso para compreendermos nossa própria natureza humana. Todos nós carregamos a capacidade tanto para atos de crueldade quanto para momentos de profunda compaixão. A diferença entre esses dois extremos frequentemente reside não em nossa natureza fundamental, mas nas circunstâncias que enfrentamos, na consciência que cultivamos e nas escolhas que fazemos momento a momento. O que torna essa reflexão particularmente esperançosa é o reconhecimento de que nenhum erro, por maior que seja, precisa definir completamente quem somos ou quem podemos nos tornar. A capacidade humana para a transformação é extraordinária, e as pessoas que passaram pelos processos mais profundos de arrependimento e crescimento frequentemente se tornam exemplos inspiradores de redenção e compaixão. Os soldados da crucificação, independentemente do horror de sua participação naquele evento, mantinham o potencial para se tornarem faróis de esperança para outros.
Nossa jornada pessoal de crescimento moral não termina com o reconhecimento de nossos erros passados, mas começa com ele. Cada momento de consciência sobre como ferimos outros, cada insight sobre nossos padrões destrutivos, cada decisão de escolher a compaixão sobre a crueldade, representa um passo em direção a uma versão mais elevada de nós mesmos. O perdão, tanto divino quanto humano, não apaga o passado, mas abre possibilidades infinitas para o futuro. A lição final que podemos extrair dessa história antiga é que a redenção está sempre disponível, mas ela exige nossa participação ativa. Não basta simplesmente lamentar nossos erros. Devemos estar dispostos a fazer o trabalho árduo de transformação pessoal. Devemos estar preparados para enfrentar nossa sombra, aceitar nossa responsabilidade, reparar o que for possível reparar e dedicar nossas vidas a contribuir positivamente para o mundo. Nesse processo, nossos maiores fracassos podem se tornar a fonte de nossa maior contribuição para a humanidade. Agora queremos ouvir sua experiência pessoal com esses temas profundos que exploramos juntos. Nos comentários abaixo, compartilhe conosco. Qual foi a maior lição que você aprendeu através de um erro que cometeu? Como essa experiência dolorosa eventualmente se transformou em crescimento e sabedoria? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar esperança em seu próprio processo de cura e transformação. Se este conteúdo trouxe reflexões valiosas para sua vida, demonstre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal para acompanhar mais reflexões terapêuticas sobre temas espirituais e psicológicos. Cada curtida e inscrição nos motiva a continuar explorando esses assuntos importantes para o bem-estar emocional e o crescimento pessoal. Agradecemos profundamente por ter dedicado seu tempo a esta jornada de autoconhecimento conosco. Sua presença e engajamento fazem toda a diferença em nossa missão de criar conteúdo que realmente impacta vidas.